Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a segunda sessão ordinária do segundo período legislativo da sexta legislatura. Solicita a coordenadora do programa Parlamento Jovem que proceda à leitura das atas. Ata da sessão solene de posse da mesa diretiva para o segundo período legislativo da sexta legislatura de 2019. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2019, na sede da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, cita Rua Coronel Vida, 211, Centro, no horário de 14 horas, realizou-se sessão solene de posse da nova mesa diretiva do Parlamento Jovem, sob a presidência da vereadora Júnior Gabriele Viante, secretariada pelos vereadores Luiz Alberto Luznick Filho e Eduardo Comim das Neves. Representa os vereadores Stephanie Gomes, Evelyn Wojtkowski Freitas, Fabiola Heloína Ferreira, Fernando Andrade dos Santos, Luana Santana Souza e Stephanie Eurick. A senhora presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a presente sessão e, na sequência, comunicou que no dia 27 de junho do corrente ano foi eleita a mesa diretiva do Parlamento Jovem para o segundo período legislativo de 2019. E a chapa vencedora foi assim constituída: presidente Stephanie Eurick, vice-presidente Luiz Alberto Luznick Filho, primeira secretária Fabiola Heloína Ferreira, segunda secretária Stephanie Gomes. De acordo com o resultado, a senhora presidente declarou-os empossados em seus respectivos cargos e convidou-os a tomarem assento. A senhora presidente empossada, vereadora Stephanie Eurick, convocou os demais vereadores para participarem logo após o término da primeira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2019. Nada mais havendo ser tratado na presente sessão, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão. E para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela senhora presidente e primeira secretária. Ata da sessão ordinária do dia 29 de 8 de 2019. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2019, na sede da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, cita Rua Coronel Vida, 211, Centro, no horário de 14 horas, realizou-se a primeira sessão ordinária do segundo período legislativo da sexta legislatura do Parlamento Jovem, sob a presidência da vereadora Júnior Stephanie Eurick e secretariada pelas vereadoras Fabiola Heloína Ferreira e Stephanie Gomes, e presentes os vereadores Eduardo Comim das Neves, Evelyn Wojtkowski Freitas, Fernando Andrade dos Santos, Gabriele Viante, Luana Santana Souza e Luiz Alberto Luznick Filho. Havendo um número legal de vereadores, a senhora presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura das atas, a qual foi aprovado por unanimidade. A vereadora primeira secretária fez a leitura do expediente da presente sessão, ofício número 149 de 2019, da Secretaria Municipal de Educação, relatando o deferimento ao pedido de disponibilização do transporte aos alunos da Escola Estadual do Campo de Quero-Quero, no dia 29 de 8 de 2019, para acompanhar a sessão ordinária do Parlamento Jovem. Proceder a seguida a verificação da presença, anotando o comparecimento de todos os vereadores. Inscritos para usarem da palavra durante o expediente, o vereador Eduardo, que discorreu sobre especiarte, vereador Fernando, sobre o projeto Contação de História, vereador Stephanie, sobre o Dia do Patrimônio Histórico, e a vereadora Luana defendeu seu projeto de lei. Ordem do dia. Requerimento. A vereadora Gabriele solicitando informações da Secretaria Municipal de Educação sobre a existência de projeto de reforma da quadra poliesportiva compartilhada entre as escolas municipal do Campo de Queimadas e Colégio Estadual de Henrique Stadler. Indicações para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, as seguintes: do vereador Luiz Alberto, para que veja da possibilidade de ampliar a altura de proteção da ponte sobre o Rio Monjolo na rua 15 de novembro. Do vereador Eduardo, que veja da possibilidade de construir coberturas para abrigo de ponto de ônibus em frente ao Colégio Estadual Amadeu Mário Margraf, bairro Rocio 2. Da vereadora Evelyn, que seja realizada a substituição de lâmpadas de extensão na rua Peter Paus, localidade de Vitimarsum. E da vereadora Fabiola, que seja realizado patrulhamento e cascalhamento na estrada do corredor, desde a propriedade do senhor Valdir Ruppel até a PR-151, para Secretaria de Esporte e Lazer. A vereadora Stephanie indica a instalação da academia ao ar livre na localidade de Faxinal dos Quartinhos. Da vereadora Fabiola, para que seja realizada a revitalização da quadra poliesportiva ao lado da unidade básica de saúde da localidade da Vilinha. O vereador Eduardo indicou a colocação de tela de proteção ao fundo do campo sintético do bairro Rocio 2. A vereadora Luana, que veja da possibilidade de implementar no calendário de esportes do município competição de basquete. Para a Secretaria Municipal de Educação, do vereador Fernando, que seja realizada reforma e cobertura de quadra poliesportiva do CEMEI Recanto dos Pequeninos, bairro Santa Rosa. A vereadora Stephanie indica que veja da possibilidade de realizar reformas na quadra de areia compartilhada entre as escolas municipal e da Albuque e estadual do Campo de Quero-Quero. Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
A vereadora Luana indicou que sejam instaladas lixeiras em locais estratégicos em toda a extensão da rua Vicente Machado. Em sequência, foi aprovado o projeto de lei da vereadora Luana, que institui o programa de conscientização sobre destinação e o descarte de lixo eletrônico. Nada mais havendo ser tratado na presente sessão, a senhora presidente lembrou que a próxima sessão ordinária está marcada para o dia 26 de setembro, no horário de 14 horas. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão. E para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela senhora presidente e primeira secretária. Em discussão, atas lidas. Aprovada por todos. Convido a vereadora primeira secretária para que proceda à leitura do expediente da sessão. Não há expediente. Solicito ainda a coordenadora que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Vereadora Fabiola. Boa tarde, excelentíssima presidente, vereadores e demais público presente. Hoje eu me inscrevi para falar sobre o Setembro Amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante o ano todo. O tema é complexo, delicado e cheio de tabus, mas não pode ser ignorado pela sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem todos os anos por atentarem contra a própria vida, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. A cada morte, pelo menos 6 pessoas são impactadas diretamente. A consequência é alarmante. Em 2015, o suicídio foi considerado a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos no mundo. Só no Brasil, 32 pessoas cometem suicídio todos os dias. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídios estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida o transtorno bipolar e abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das nossas federadas, núcleos, associados e de toda a sociedade é fundamental. Vereadora, solicito uma parte. A parte concedida. Boa tarde. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população de forma geral se envolveram nesse movimento, que vai de norte a sul do Brasil. Monumentos como o Cristo Redentor, o Congresso Nacional e o Palácio do Itamarái, o Estádio Beira-Rio e o Elevador Lacerda, para citar apenas alguns, e até mesmo times de futebol, como Santos, Flamengo e Vitória da Bahia, participam da campanha sobre Setembro Amarelo, mas todos podem ser divulgados dessa importante causa. Ações na rua, caminhadas, passeios ciclísticos, roupas amarelas ou simplesmente o uso de laço no peito já desperta atenção e contribui para a conscientização. Obrigada. Segundo a Associação Catarinense de Psiquiatria, a cor da campanha foi adotada por causa da história que a inspirou. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo em seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike, e a mensagem foi se espalhando por todo o mundo.
A campanha é em setembro, mas para falar sobre a prevenção de suicídio em todos os meses do ano é fundamental. Obrigada. Vereador Luiz. Boa tarde, excelentíssima presidente e demais vereadores. Hoje me inscrevi para falar sobre o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Esse dia surgiu como forma de garantir a integralização dessas pessoas na sociedade de maneira igualitária e sem preconceitos. No dia 21 de setembro é comemorado aqui no Brasil. Definindo, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso é pouco em consideração de porcentagem, mas se for ver, são aproximadamente 12 milhões de pessoas com deficiência. A parte consentida. Existem pessoas com os mais diversos tipos de deficiência. São uma realidade presente em nossa sociedade, mas que muitas vezes costumam a ser ignoradas, como se fosse algo distante. É como se não fizessem parte do convívio social, como se vivessem à margem da sociedade. Sempre em instituições ou centros de tratamento de reabilitação. Esse distanciamento se agrava quando a questão acha-se o mundo do trabalho. Em outro plano, a capacitação profissional apresenta-se como fundamental às que a escola pode oferecer. É um segundo passo para que a pessoa com deficiência se sinta segura e preparada para enfrentar o mercado de trabalho. Obrigada. Quero aproveitar e agradecer às APAES de todo o Brasil pelo seu trabalho. Continuando. As pessoas não podem ser tratadas como objetos, mesmo tendo algum problema mental, físico ou qualquer outro tipo. A própria Constituição traz isso, como por exemplo, a Lei 13.146 de julho de 2015. Ela representou um grande marco na luta das pessoas com deficiências e instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. De acordo com essa lei, passou a ser crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, assim como abandonar pessoas com deficiência em hospitais, casa de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência, e reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração, ou a realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem. A pena: reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Obrigado. Passo a minha presidência para o meu vice Luiz. Boa tarde, excelentíssimos vereadores e público aqui presente. Hoje vou falar sobre o meu projeto que dispõe sobre a implantação da Semana da Prevenção à Saúde Feminina no âmbito do município de Palmeira. Esse projeto ele reforça a importância de tal Semana da Prevenção à Saúde Feminina, pois o projeto diz a respeito da prevenção de tais doenças que afetam principalmente mulheres e tem como objetivos informar e reforçar as possíveis doenças e as suas prevenções, tendo como material informativo todas e quaisquer opções. Cito ainda das providências do projeto que se estenda até as áreas rurais, já que muitos cidadãos não têm a possibilidade e as condições necessárias para se deslocar até a cidade e se interessam pelo assunto.
O projeto tem como outros objetivos se estender a todas as mulheres para que tenham o conhecimento necessário para a prevenção de tais doenças, como realizações de exames e consultas, já que o assunto é de extrema importância para todas as realidades. O presente projeto vale para o município de Palmeira e todos os custos e orçamentos serão de responsabilidade do próprio município, sendo um projeto gratuito para os cidadãos e benéfico a todos que participarem. Obrigada. Ordem do dia. Em discussão única o requerimento protocolado sobre o número 64 de 2019. A vereadora Evelyn Wojtkowski Freitas, no uso de suas atribuições legais, requer da Secretaria Municipal de Gestão Pública informações sobre a data prevista para o pagamento dos funcionários que estão inseridos no avanço horizontal. No meu requerimento, ressalto que o reajuste salarial é um direito do trabalhador, previsto por lei, onde é feito um aumento salarial anual, conforme o acordo com a Prefeitura com os funcionários. Minha solicitação vem a atender também pedidos dos próprios servidores. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, indicação número 46 de 2019. O vereador Eduardo Comim das Neves, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria de Obras e Infraestrutura que veja da possibilidade de colocar material fresado no acesso à marginal da BR-277 até a rua José Caetano de Oliveira e em toda a sua extensão. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado pela maioria. Em discussão única, indicação número 48 de 2019. 47 de 2019. A vereadora Stephanie Gomes, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Educação que veja da possibilidade de construir mesas de concreto com jogos de tabuleiro no pátio das escolas compartilhadas, Municipal Leonor Santos e Estadual Flávio Santos, localidade de Faxinal dos Quartins. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado pela maioria. Em discussão única, indicação número 48 de 2019. A vereadora Fabiola Eloína Ferreira, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria de Esporte e Lazer que seja realizada a revitalização do playground na localidade da Vilinha. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, indicação número 49 de 2019. A vereadora Luana Santana Souza, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Saúde que veja da possibilidade de enviar enfermeiro juntamente com a ambulância em todas as solicitações de ocorrência de emergência. Boa tarde, excelentíssima presidente, senhores vereadores e público presente. Minha indicação vem atender à solicitação da diretora Elisete Hortas. Como muitos já perceberam que ao acionar um veículo de emergência, tal como ambulância, há apenas motoristas. Isso, digamos que é um tanto quanto perigoso, pois os motoristas não são totalmente preparados para as ocorrências, quanto os enfermeiros. Por exemplo, um aluno que caiu e a princípio machucou apenas o pé. Sem atendimento pré-hospitalar, pode aumentar a gravidade do caso. Reforço a necessidade de um enfermeiro em todas as ocorrências. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, indicação número 50 de 2019. O vereador Fernando Andrade dos Santos, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria Municipal de Educação que seja realizada a revitalização do playground do CEMEI Recanto dos Pequeninos, bairro Santa Rosa, Rua Basílio Machado. Primeiramente, eu quero desejar o meu boa tarde a todos os presentes aqui nessa sessão. É interessante que eu venho ressaltar nessa proposição, nessa indicação, a
reivindicação de professores e demais funcionários que trabalham nesse Centro Municipal de Educação Infantil, os quais destacam muito a necessidade de uma reforma nesse playground, nesse parquinho de areia. Eles destacam muito essa necessidade porque esse parquinho ele é muito utilizado para trabalho das professoras, para estimular o tátil dos alunos, e também nesse parquinho de areia é muito utilizado para promover lazer e diversão às crianças, aos alunos. E, no entanto, a condição atual desse playground é uma condição precária, apresenta risco para as crianças e possui pouca areia, os brinquedos não estão adequados. E através dessa proposição eu venho ressaltar essa medida. Obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Em discussão única, indicação número 51 de 2019. A vereadora Gabriele Viante, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria de Gestão Pública que solicite à empresa terceirizada de manutenção da rodoviária que seja realizado a instalação de bebedouros elétricos. Nessa proposição eu venho atender pedido das pessoas que usam a rodoviária, que não tem um lugar próprio para beber água, e se quiser tem que comprar. Então eu venho atender os pedidos deles e espero a resposta. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, indicação número 52 de 2019. A vereadora Fabiola Heloína Ferreira, no uso de suas atribuições legais, indica ao Departamento de Trânsito que seja realizada a substituição das placas de sinalização da Rua Pedro Schwink, na localidade da Vilinha. Minha preposição vem atender às solicitações de motoristas da localidade e de motoristas que ali transitam, os quais relatam da necessidade de placas de sinalização de lombada. Com a falta delas, podem ocorrer diversos acidentes. Obrigada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, indicação número 53 de 2019. O vereador Luiz Alberto Cizeluznik Filho, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria de Esporte e Lazer que veja da possibilidade de colocação de bancos em torno do campo de futebol Society, localizada no Complexo Esportivo e Recreativo Giovânia Manso dos Santos, na Praça Manuel Ribas. Muitos podem não conhecer por esse nome, mas a praça é a Praça do Sintético. Eu fiz essa indicação pelo motivo de lá ter apenas um banco para as pessoas sentarem. E é um local muito movimentado, principalmente em época de jogos, que muitos alunos, jogadores, atletas vão lá e não tem onde sentar. E também agora está tendo local de food trucks e as pessoas não têm onde sentar também. Obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado pela maioria. Em discussão única, indicação número 54 de 2019. A vereadora Stephanie Eurick, no uso de suas atribuições legais, indica à Secretaria de Obras e Infraestrutura que veja da possibilidade de construir abrigos de ônibus com coberturas em locais estratégicos na extensão da estrada principal da localidade de Quero-Quero e Pulgas. Bom, fiz essa indicação a pedido. Passo a minha presidência para meu vice Luiz. Fiz essa indicação a pedido de professores e alunos, pois muitas vezes os alunos têm que esperar o ônibus em locais inadequados ao tempo. Isso, as mães e pais muito ficam preocupados pela saúde dos alunos e muitas vezes acabam não mandando seus filhos para a escola. Então isso é de uma importância para todos os envolvidos. Obrigado. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado pela maioria. Em discussão única, o projeto de lei número 55 de 2019. Que expõe sobre a implantação da Semana da Prevenção à Saúde Feminina no âmbito
do município de Palmeira dá outras providências. Vereadora Stephanie Eurick. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Como nada mais existe a ser tratado na presente sessão, lembramos aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária está marcada para o dia 31 de setembro, no horário regimental. Agradeço a presença de todos, em nome de Deus e pelo povo, declaro encerrada a presente sessão.